às vezes, normalmente, uma pessoa que vive na graça de Deus está protegida dos ataques diabólicos extraordinários. Uma pessoa faz uma bruxaria, uma consagração ao demônio. Se a outra pessoa vive na graça de Deus, está protegida. O demônio não consegue pegá-la. A bruxaria não funciona. Tem vários testemunhos de ex-satanistas que contam como, quando a pessoa reza, quando a pessoa é de Deus, não funciona. Magia negra não funciona. Então essa é a regra geral. Segunda ideia, é possível uma pessoa que está na graça de Deus ser vítima de um distúrbio, de um ataque diabólico extraordinário? Sim, mas é muito, muito raro. Temos exemplos na vida de alguns santos. São Padre Pio, Santa Gema Galgani, São João Bosco, São João Maria Vianney, cura de Ars. E esses santos não foram vítimas propriamente de possessão, mas foram vítimas de vexação diabólica, que é um distúrbio mais externo à pessoa. O demônio batia neles, fazia barulhos, não deixava eles dormir. Mas são raros esses casos, muito raros, e não são incompatíveis com a vida na graça. Eles viviam na graça de Deus e o demônio conseguia também atormentá-los de um modo extraordinário. Padre, por que o Senhor diz extraordinário? Porque todos, sem exceção, somos vítimas das tentações diabólicas. Tentação, todo mundo tem. Não tem modo de escapar. E Deus permite as tentações, o que torna a vida cristã uma luta, um combate, porque as tentações, se nós as vencermos com a graça que Deus sempre nos dá, são úteis para o nosso crescimento espiritual, para crescermos nas virtudes. É como em uma academia, um ginásio. As tentações nos obrigam a fazer atos de fé, de confiança em Deus, de coragem, de humildade, de amor, para vencê-las. E isso é como se fosse uma ginástica. E crescemos com o combate das tentações. Não crescemos sempre, infelizmente, porque às vezes caímos nas tentações. Aí não é bom, mas podemos, com a graça que Deus nos dá, vencer as tentações e crescer nas virtudes. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. Segunda pergunta. Padre, eu queria saber que a pessoa nasce gay ou é obra do demônio? A causa, na questão do homossexualismo, tem 3 distinções muito importantes para não confundirmos as coisas. O mundo gosta de fazer-nos confundir. A primeira é a dignidade de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por ser pessoa, merece respeito e amor. Seja quem for. O maior criminoso do universo é imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa com nome e sobrenome, que merece respeito e amor. Segunda ideia.
a tendência à atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo é uma tendência, um sentimento, em si mesmo ainda não é pecado. É um consentir é outra. Essa tendência, beber gasolina. Não beba, por favor. E, sobretudo, não fume a seguir. Não fomos feitos. Então, a tendência homossexual é uma tendência objetivamente, diz o Catecismo da Igreja Católica, desordenada. A gente sente uma atração por algo que não me convém. Padre, mas como surge? Se Deus criou o homem, como surge isso no coração do homem? É uma boa pergunta e, para sermos honestos, ainda não sabemos todas as respostas. Estamos descobrindo como surge a desordem na tendência sexual, na atração sexual. Já existem algumas conclusões, já existem alguns estudos que mostram que com frequência, mas não é sempre, a desordem na atração sexual está ligada a problemas afetivos nas relações familiares. Tem alguns casos de pessoas que sentem a atração por uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, porque se sentiram rejeitados por a mãe ou pelo pai. Sobretudo, com a figura paterna. É muito frequente, seja na homossexualidade feminina, que masculina, essa relação problemática com a figura paterna. Mas também pode acontecer com a figura materna. Então, os estudos mostram que explica alguns casos de pessoas que sentem essa atração, têm essa causa. Segundo grupo, se vê que, infelizmente, tem muitas crianças hoje em dia que experimentam violência sexual muito jovens, ou assistem à pornografia, a relacionamentos sexuais muito jovens. E com frequência isso perturba a sua amadurecimento afetivo. Então, essa é uma segunda causa que em muitos casos acontece. Teve esse jovem que foi abusado, ele cresceu e acabou tomando a mesma vida daqueles que abusaram dele. Isso se vê com alguma frequência. Também vejo isso na confissão. Depois, padre, espiritual, o demônio pode causar esta desordem? Sim, também tem casos, tem toda aquilo que se chama a magia rosa, cor-de-rosa, que está ligada com a questão afetiva sexual. Tem muita gente que faz bruxarias, encantamentos para conseguir namorado, e o demônio consegue afetar a nossa sensibilidade, aquilo que nós sentimos. Ele não consegue tocar na nossa liberdade, naquilo que nós escolhemos, mas consegue mexer, perturbar aquilo que nós sentimos. Portanto, pode, em alguns casos, tem pessoas que experimentam. Eu tive nos exorcismos, não muitos casos, alguns casos de pessoas que lutavam contra esta tendência e tinham uma origem diabólica. Durante o exorcismo,
Se rezávamos neste tema, o demônio reagia muito. E infelizmente, isso também é triste, e os cultos satânicos incluem sempre, ou quase sempre, eu diria mesmo sempre, graves perversões sexuais. Ou seja, o culto satânico, os satanistas usam os atos homossexuais e outras perversões sexuais para adorar o demônio. Então você vê que o demônio gosta de destruir a pessoa humana através disso. Normalmente os cultos satânicos incluem perversões sexuais e graves sacrilégios. Por isso é que é necessário ter cuidado com as hóstias da Santa Missa. Tem muitos furtos eucarísticos porque pessoas buscam as hóstias para usar nos rituais satânicos. E é interessante, às vezes os satanistas têm mais fé na presença real de Jesus do que os próprios católicos. Já pensou? Eles não vão comprar uma hóstia que não está consagrada. Eles sabem distinguir, essa não serve, tem que ser Jesus. Diga, irmã. Eita, agora eu vou cantar. No outro dia vi um vídeo de um pregador que eu penso que é aqui do Nordeste, chamado Jorge, da banda Kairos. Quem ouviu falar do Jorge? Eita, turma animada. Cantando uma música bem legal, chamada Pisa na Cabeça da Serpente. Um abraço para o Jorge. Então, os cultos satânicos com frequência incluem perversões sexuais e grandes sacrilégios eucarísticos. E coisas piores e coisas muito más que não vale a pena pensar nem muito nelas. Então, voltando e sintetizando, o homossexual, a atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo pode ter uma causa natural, problemas de relacionamentos na família, traumas sexuais, pode ter uma causa espiritual, sim, é verdade. Mas ainda há alguns casos que nós não conseguimos perceber por que nessa pessoa existe essa desordem, porque a família é boa, não foi abusado, não se percebe em alguns casos. Terceira ideia é, então, dignidade da pessoa, tendência desordenada e pecado de homossexualismo. Os pecados vêm pela nossa decisão. Uma coisa é sentir a atração, outra coisa é decidir praticar atos homossexuais. E aí vem o pecado contra o 6º mandamento da lei de Deus. Não cometerás adultério, guardar castidade nas obras. E isso é válido para todos os cristãos. Não é só para os que têm essa tendência. Quem tem a tendência heterossexual tem que guardar castidade, não cometendo adultério, não vendo coisas pornográficas, não caindo na contracessão ou na masturbação. Então todos somos chamados a viver a castidade. No caso da pessoa que luta com a tendência homossexual, ela é chamada a viver a castidade lutando contra aquela tendência. E portanto a sua luta não é muito diferente da luta de todo cristão. Do cristão, digamos, com a tendência heterossexual. Também ele luta para viver castamente.
o namoro, para viver castamente a vida conjugal, etc, etc. Pronto, então isso responde a esta questão. O problema é que hoje, os inimigos da igreja que querem destruir a Igreja Católica, fundamentalmente, que querem destruir a família cristã, a matriz cultural da tradição judaico-cristã, se servem dos ativistas pró-gay para atacar a igreja. Muitos desses ativistas não percebem que estão sendo usados por outros interesses mais escondidos. Mas às vezes se percebe. Por quê? Porque tem muitos testemunhos de ex-gay, pessoas que tinham uma atração por pessoas do mesmo sexo e que, graças a Deus, e com a ajuda de médicos e de terapias, por exemplo, nos Estados Unidos tem clínicas especializadas em reorientar a tendência sexual. Então, mas ninguém sabe, porque o mundo dos mídia e o mundo dos ativistas gay quer convencer o mundo que ser gay é uma coisa boa, que é uma escolha como uma entre tantas possíveis. E mais grave, quer impor isto com bastante força. Hoje nas escolas, as grandes organizações internacionais, a ONU, Unesco, a Organização Mundial de Saúde, obrigam os estados a legislarem e a promoverem a cultura gay, a ideologia do gênero. Então, isso é um grande... E por trás disso está, sobretudo, uma perseguição à igreja. Como eu dizia, tem muitos testemunhos de ex-gay e que eles dizem, quando nós deixamos o homossexualismo, começamos a ser perseguidos como nunca antes. E isso mostra que estes lobbies não se preocupam com as pessoas concretas. É simplesmente um instrumento para tentar fazer uma reengenharia social. Eu tenho algumas pregações sobre estes temas. Eu tenho um site na internet, se você não conhece, santidade.net. Tem lá muitos vídeos com pregações sobre também esses temas. Também tem muitos vídeos de perguntas e respostas. Então tem aqui algumas perguntas que eu já respondi em várias ocasiões. Então, não se nasce gay, você nasce menino ou menina. A desordem na tendência pode vir por vários motivos naturais, problemas na família, experiências traumatizantes, pode vir por causas espirituais e é possível corrigir, sim. Você, padre, existem pessoas que hoje, existem vários ex-gay que hoje são pais de família com filhos e felizes, graças a Deus. Então, se você luta contra essa tendência, não perca a paz, né? Lute com a graça de Deus, né? Todos lutamos em alguma coisa. Todos lutamos. Em mais que alguma coisa. Todos lutamos em muitas coisas. Padre, explique-me melhor porque a nossa igreja não acredita em espírito, que eles não aparecem. Mas Santa Faustina via e rezava por alguma alma que aparecia a ela. Aqui no Brasil, é verdade, tem muito espiritismo. Não é que a igreja não acredita que existem as almas dos defuntos, nós rezamos pelas almas do purgatório, e os nossos irmãos que já estão no céu, os santos e os condenados. Nós não negamos, nós acreditamos que depois da morte, o nosso corpo se separa da alma, no momento da morte. A nossa alma é imortal, não morre, não se destrói. O corpo se corrompe, nós sepultamos o corpo.
A alma, pois vem o juízo particular, céu, purgatório ou inferno. Não tem outra alternativa. Não tem reencarnação e a alma não fica passeando por aí, não. Céu, purgatório e inferno. Uma alma do purgatório, mas Santa Faustina via e rezava por uma alma que aparecia a ela. Uma alma do purgatório pode aparecer e pedir orações, como aconteceu com Santa Faustina? O que diz a igreja? Sim, pode, mas eu lhe digo que é raríssimo, 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 raríssimo. E pelo contrário, é muito frequente que o demônio apareça fazendo-se passar por um defunto, começa contando coisas que você viveu, você se comove, chora e acredita que o seu avô está ali, que a sua tia está ali. É tudo engano do inimigo. E por isso no Antigo Testamento, como era muito frequente a invocação dos mortos, no tempo do povo de Israel, Deus tem muitas proibições de invocar os mortos. Desde os primeiros livros da Bíblia, desde o Deuteronômio, tem muitas proibições. Não invocarás os mortos, não invocarás os mortos. Por que Deus proíbe? Porque Deus sabe que essas práticas abrem o nosso coração a entrar em contato com o inimigo. Não. A própria Santa Faustina, voltando, conta que uma vez o demônio lhe apareceu como se fosse uma alma de um defunto. Leia lá no diário de Santa Faustina. E ela escreveu isso para alertar as pessoas que isso acontece. Eu, na minha experiência dos exorcismos, esse ano já faz 19 anos ligado ao Ministério dos Exorcismos. Muita gente, milhares de exorcismos. E o que eu vejo que com frequência o demônio engana as pessoas fazendo-se passar por alma de um defunto ou de alguém vivo, e sabe esperar o momento certo. Quando morre o avô, espera 1 semana, 2 semanas e aparece à noite. As pessoas pensam que é necessário cumprir uma promessa ou fazer umas orações, e pouco a pouco o demônio se vai infiltrando. Passado 2 anos, desmantelo total. Portanto, se caímos na invocação dos mortos, além de fazermos um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, estamos abrindo explicitamente a porta ao inimigo. Cuidado, muito cuidado. Viva os mandamentos de Deus. Não invocarás os mortos. Padre Duarte Lara, ouvimos sua pregação sobre indulgências e nos tocou. Aliás, já nos toca desde o início, pois vivemos numa união sem o matrimônio sacramental. Por impedição, já que João foi casado no religioso. Qual é sua orientação, já que não podemos confessar, comungar e, consequentemente, não recebemos a indulgência? Qual é a sua orientação? A minha orientação é muito simples. Se você quer receber a indulgência, ou ainda mais importante, se você quer ir para o céu, saia hoje do pecado. Saia já do pecado. Se o seu companheiro ou o seu marido civil,
foi casado no religioso, significa que, enquanto a mulher dele estiver viva, ele é um homem casado. Um homem casado não é um homem disponível, não pode ter namorada. Homem casado tem mulher, não pode ter namorada, não pode ter companheira. Mas padre, minha mulher me deixou, eu não tenho culpa. Homem casado não pode, ela será a sua mulher até que a morte os... E você vai rezar por ela e lutar pelo seu matrimônio, mesmo que ela não queira voltar. Já. Mas se calhar daqui a uns anos, com as suas orações, com o seu rosário, ela vai dizer: que marido maravilhoso que Deus me deu. E volta. Hoje tem muita confusão sobre esses temas. Tem muita gente que pensa: padre, mas isso é muito difícil. Mas o caminho para o céu não é a via larga das facilidades. Se você quiser ir para o céu, ser santo, Jesus o que ensina? Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, são muitos os que se salvam? E Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta. Se você quer uma vida cômoda, fácil, sem problemas, muito dinheiro, prazer, você não vai chegar no céu. É preciso esforçar-vos por entrar pela porta estreita. É verdade, tem coisas que nos acontecem que nós não escolhemos. Você tem uma doença, seu marido ou a sua mulher saiu de casa, e aí você tem que pedir a Deus fé e força para se unir à cruz de Jesus. E essa cruz que Deus permitiu na sua vida vai santificar você, se você não se revoltar, se você perseverar na graça, se você perseverar nos mandamentos, na oração. O amor de Deus consegue reciclar todo o mal em nosso benefício. Nos casos de exorcismos que eu recebo, é muito frequente casais que chegam em situações irregulares, que não estão casados pela igreja, que estão juntos, ou que um está casado e vive com o outro. Tudo isso. E então, eu sempre digo que a primeira coisa é voltar para a graça de Deus. Voltar para a estrada do céu. Muitas vezes eu pergunto: meu irmão, se você morresse hoje, o que seria de sua alma? Hoje as pessoas partem do princípio que o céu é certo. Deus é misericordioso, padre. No final vamos todos no céu. Quem ensinou isso? Foi Jesus? Deus é misericordioso? Sim. Vamos todos no céu? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que nele seguem, disse Jesus. Afastai-vos de mim, todos aqueles que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Nossa Senhora de Fátima mostrou o que para os pastorzinhos? Estava vazio? Então juízo, meu irmão. Ganha vergonha. Sai do pecado. Se confesse hoje, amanhã. Não brinque com o mais precioso dos bens, a vida eterna.
essa vida passa rápido e depois vem o que interessa verdadeiramente, a vida eterna. Qual é o problema do inferno? É que é para sempre separado de Deus. Então, se você de algum modo está em situação irregular, saia. Tem algumas pessoas, minhas amigas, seja senhoras, seja senhores, que os seus esposos fugiram, saíram de casa. Eles continuam firmes na fé, aliança no dedo, rezando por seu esposo, comungando todo dia, servindo a Deus, caminhando para o céu. E posso garantir que são pessoas felizes. O mundo diz, você vai ficar sozinho, você não vai aguentar essa solidão. É mentira. Jesus manda muitos amigos, muita ajuda, são pessoas felizes, apesar da cruz. Padre, primeiramente gostaria de pedir a bênção. O Senhor poderia dar um conselho para os jovens que estão na universidade e são bombardeados com argumentos científicos contra a fé e se enchem de dúvidas? É uma boa pergunta. Infelizmente, em muitas das nossas universidades, eu também estudei na Universidade Civil, antes de ir para o seminário, gestão de empresas, e então, infelizmente, tem muita, eu diria, falsa ciência. Tem muita coisa que é apresentada como científico, que aparentemente contraria a fé. Então isso é uma não verdade, é uma falsa ciência. O problema é meio complicado, as raízes são filosóficas. Aqui, se alguém quiser estudar, para você, o primeiro conselho que eu dou para você é: leia uma encíclica do Papa São João Paulo II, que se chama Fé e Razão. Fides et Ratio. Muito importante. O Papa explica que a fé e a razão estão em harmonia, em sintonia. A mesma verdade que Deus nos revela é a mesma verdade que nós encontramos estudando a criação maravilhosa que Deus fez. O Criador, que fez tudo esse mundo maravilhoso que você vê, nos falou. Então, aquilo que você pode descobrir pela ciência, quando ela é bem utilizada, confirma as verdades que o Criador nos revelou através do seu Filho único. É o mesmo Deus que está por trás de tudo. Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. O problema é que o método experimental, o método científico, muitas vezes tem pressupostos filosóficos. Se a filosofia que está por trás não é boa, as conclusões vão ser erradas em alguns pontos. Segundo problema, muitas vezes muitos cientistas usam o método experimental aplicado a realidades que, pela sua natureza, ultrapassam o método experimental. Exemplo, é como se você quisesse ouvir com os seus olhos. Se você abrir muitos olhos, não consegue ouvir, porque para ouvir um som, você não precisa de olhos, precisa de... Então imagine que o método experimental são os olhos. Tem cientistas que pensam, eu só aceito aquilo que a ciência pode provar. Então, isso é
como que absolutizar o método experimental. É dizer, o método experimental é a única via de acesso à verdade. Eu só aceito aquilo que eu vejo. Uma pessoa que diga isso, o que é que vai acontecer? Nunca vai perceber o que é uma música. Porque a música não se vê, se ouve, meu irmão. Então, o método experimental não é a única via de acesso à verdade. A questão é um pouco ainda mais complicada, mas eu deixo só essas pistas. Eu tive alguns professores, bons teólogos, que eram grandes cientistas, antes de serem padres e teólogos. Um deles, um professor italiano, chamado Giuseppe Tanzellaniti, trabalhava num observatório astronômico. Ele tem publicações científicas sobre galáxias e coisas assim. Hoje é padre e professor de teologia. E fez um famoso dicionário que está em italiano e inglês, que se chama Dicionário Interdisciplinar Ciência e Fé. São 2 volumes bem grandões. E aí, nesse dicionário eu tenho temas científicos, por exemplo, princípio entropia, né? Física quântica, princípio, teoria de evolução, todas essas vozes. E nesses artigos ele mostra como o dado científico está de acordo com a revelação que Deus nos fez em seu Filho Jesus. Eita, padre, interessante. Isso é o que você devia estudar para conseguir responder aos seus professores. E isso obrigaria você a estudar também bastante filosofia. Um dos problemas da nossa cultura é que deixamos de pensar. Só tem profissão prática, funcional, né? Mas o homem não pode viver sem verdade. E a filosofia que há é uma filosofia muito subjetivista e muito relativista. O Papa João Paulo II, lá na encíclica Fides et Ratio, diz que é necessário voltar a uma filosofia metafísica. Padre, não percebi nada. Paciência, reze pelos estudantes. Pergunta, Padre Duarte, Lara, outra sobre matrimônio. Tenho 33 anos, um filho de 4. Meu marido saiu de casa e entrou com ação de divórcio. Rezo pela nossa família e não pretendo seguir o mundo, mas tenho uma dúvida. Um cristão pode entrar em acordo numa ação de divórcio? Não seria fazer acordo com o mundo? Aproveito a oportunidade e peço vossa oração. Certo? Então, depende. A resposta é um pouco articulada. Um cristão pode fazer o divórcio civil? Sim ou não? Depende. Regra geral, não. Um cristão não deve. A primeira ideia mais importante é que o divórcio civil não anula o matrimônio. O vínculo continua. O divórcio é a pretensão de dissolver o vínculo, dissolver o matrimônio. Isso é impossível entre 2 batizados. O matrimônio entre 2 batizados, rato e consumado, é absolutamente indissolúvel. Só a morte. Quando ele morrer ou ela morrer, você fica viúvo, aí pode contrair novo matrimônio. Então, um católico, sabendo que o vínculo é indissolúvel, que continua casado igual que no dia do matrimônio, mesmo sabendo que o matrimônio continua, pode recorrer
ao divórcio civil? Não, em teoria não deve. Por quê? Porque isso iria escandalizar as pessoas. As pessoas iriam pensar que eu estou tentando quebrar o que Deus uniu. Mas há alguns casos em que pode ser lícito, ou seja, pode não ser pecado. Quais? Tem países, lá em Portugal, tem países em que a legislação civil prevê a separação judicial de pessoas e bens. E também, esqueci de dizer uma coisa importante. Tem alguns casos em que a igreja, o divórcio não existe, o casamento é indissolúvel, mas a igreja sempre ensinou que às vezes por graves motivos, por exemplo, adultério, maus tratos, violência, é legítimo, é lícito aos esposos viverem separados. Continuam casados, mas deixam de estar obrigados a viver juntos por graves motivos, adultério, maus tratos. Não é, padre, meu marido ressona muito alto. Paciência, minha filha. Compre ponha os fones e ouça a irmã Kelly. Graves motivos. A igreja permite, nesses casos extremos, que os esposos, continuando casados, não estejam obrigados à vida em conjunto. Certo? Certo. Mas, às vezes, nesses casos, há problemas civis, judiciais, o seu patrimônio. Imagine, seu marido está no adultério, bate em você, e depois vai no banco, faz um empréstimo bancário, não paga, e o banco vem atrás de você. Você vai ter que pagar por os problemas que ele está causando. Então, como se defender dessas injustiças? Se na legislação do seu país tiver, como tem em Portugal, a separação judicial de pessoas e bens, você continua casado civilmente, mas separado judicialmente. Ou seja, o banco não pode pegar você. A sua herança não vai para o seu marido. Certo? Mas tem países em que não tem essa opção. A única opção que tem é o divórcio civil. Então, nesses casos, você pode recorrer ao divórcio, mas também tem a obrigação de evitar o escândalo. Ou seja, dizer para suas amigas lá na paróquia que continua casada. Isso, quer já? Então, a irmã está pedindo para eu dar a bênção já dos objetos.